Boa tarde, Edson, boa tarde a todos do grupo, né? Então, o Edson, ele menciona aí porque que nós, né, do grupo, especificamente do grupo, nós não nos exploramos muito sobre os assuntos dos Enki, dos Anunnakis, né? A nossa formação cosmológica, digamos assim, né? O que nós temos a ver com o espaço sideral, com os extraterrestres, enfim, nós não exploramos isso muito. Sim, nós não exploramos isso muito com a minha forma de pensar, digamos assim, a minha pessoa, né? Então, por quê? Eu acho assim, que nós primeiro, antes de pensar nas coisas macro, né, no macrocosmos, nós temos que definir, conhecer melhor o microcosmo, que somos nós mesmos. Não adianta nós assim pensar nas estrelas, o que acontece lá, o que acontece nisso, naquilo, sendo que nós não estamos nos dando conta da formação do nosso corpo mental, do nosso corpo astral, do corpo físico ainda está muito debilitado, do corpo vital, da consciência humana, da divina consciência, da alma, do íntimo e principalmente do inconsciente. Então nós precisamos explorar, conhecer isso o máximo possível, na originalidade que somos, né? Quando eu falo assim, é os nossos estudos, né? Então precisamos explorar isso muito, né? Para depois pensar no macrocosmo, não que um invalida o outro, né? Mas eu acho assim de extrema importância conhecermos o microcosmo, saber assim as nossas condições psicológicas, nossas sujeiras, né? O que nós temos assim que devemos eliminar, tirar do nosso coração, as falhas humanas, essa parte psicológica mesmo. Nós temos que purificar muito, né? Buscar essa purificação, buscar essa eliminação dos defeitos, o despertar da consciência. Isso é possível, né? E na sequência, ou claro, né, ao mesmo tempo, podermos explorar assim o macrocosmo, ter uma visão macro do que nós somos, de onde viemos, enfim, de todas essas abordagens, né, de nós mesmos. Recentemente tem falado muito sobre, não sei se você viu, a condição do nascimento da água, como que a água chegou no planeta. Eu falo nascimento é uma forma de dizer, né? Então a água está aqui no planeta, ela não foi feita aqui, ela foi enviada. Agora a questão foi enviada de onde? Quem trouxe a água? Quer dizer, a água é uma coisa mais abundante que tem no planeta, que a nossa vida depende aí 100% de água, enfim, como todas as outras coisas, né? Mas estou só te dando um exemplo assim muito simples, que a própria água que está no planeta não é daqui, né? Então o ferro, o item ferro, né? A condição do ferro, o ferro não foi feito aqui no planeta, né? Então isso já é muito tempo assim explorado, que o ferro foi feito nas anãs vermelhas e de lá foi transmitido para cá. A questão é como, quem trouxe. Então o que eu quero dizer com isso, né? Nós devemos nos conhecer as nossas partes aqui do que nós somos, né? Para depois nós podermos avançar, seguir adiante com a visão macro, né? Depois assim, é uma forma de dizer, é claro que se é ao mesmo tempo, né? Por que não ao mesmo tempo nós vermos a nossa condição micro e a nossa condição macro? Então, para vermos essa condição macro, é só uma questão de iniciativa mesmo, né? Então, vale uma dica assim, se a água não é daqui, o ferro não é daqui, estou falando dois itens assim que tem que ver aqui na cabeça agora, assim, duas coisas simples, né? Então, é claro que a nossa formação humana, ela não é daqui, né? Ela depende de itens que foi enviado cosmicamente falando. E quem que organizou isso, né? Digamos assim, então você não tem fé em Deus. Não é esse assunto, não é esse. Deus é algo muito mais grandioso, digamos assim. Deus é algo muito mais grandioso. Quando eu falo Deus, é uma visão, eu estou me arremessando uma visão religiosa. Mas para explorar esse assunto, nós temos que deixar o assunto religioso e partir para um assunto cosmológico. Não que um invalida o outro, mas nós temos que ver pontos de vista diferentes. Certo? É essa que é a minha proposta. Então não adianta, é isso, é aquilo, se for assim já está tudo pronto, não tem o que nós nos conhecermos mais, né? E não é assim, nós sabemos que não é assim. Então a minha pessoa acha, acredita, pensa e busca dessa forma. Então conhecemos nós mesmos,
a partir de ter assim, uma convicção de que estamos no caminho certo, que conhecer nós mesmos não vamos conhecer, nós temos que saber ter humildade para saber disso, mas sabermos que estamos na pista certa e dali adiante da condição micro partir para a condição macro. Mas se não sabermos de onde nós estamos saindo, a partida vai ser muito difícil navegar adiante num assunto tão macro, tão complexo, né, de alta complexidade, e ter resultados, né? Então é isso, nós temos que nos conhecer, saber das nossas condições e buscar a condição cósmica. E eu te falo, é claro que nós somos formados por partes, né? Eu te dei exemplo aí da condição da matéria, da água, né? Do ferro, por exemplo, uma coisa que veio na cabeça aqui, e a água. Então, aí a condição da vida biológica, né? Os animais mamíferos, por exemplo, já é comprovado que eles têm corpo astral, digamos assim. Quem que nunca viu um cachorrinho sonhando, né? Então é claro que o animal irracional, assim, um animal na condição, ele tem corpo astral. Então, dependendo da fase da vida, é instalado determinados softwares, né? Determinados itens. Então a nossa condição humana aí dos milenares, né? Das condições que nós nos perdemos nesse mundo, nessa condição nossa da formação, nós nos perdemos nisso. E de vez em quando é nos instalado algum item. E ali nós somos o resultado, né? Nós somos o resultado. O que é interessante nós saber, será que nós somos o resultado esperado? Esse que é importante saber, na nossa condição micro e da nossa condição macro. Será que nós estamos no caminho certo, né? Se você olhar o indivíduo, você vai ter essa resposta. Agora, quando nós olhamos a macro, a massa, nós sabemos que a massa está indo muito mal. Nós não podemos esquecer, temos que ter a humildade de saber que nós, cada um de nós, somos parte dessa massa, tá? Não podemos invalidar isso, né? Mas isso é uma outra questão. Então a questão é o seguinte, é claro que nós somos formados por instantes cósmicos, né? Por componentes que foi colocado em nós, digamos assim, e ali, esses que o colocaram, vislumbram, procuram, esperam um resultado. Isso é fato, né? Você não concorda comigo, Edson? Né? É isso. Vamos lá, vamos adiante. É muita coisa que nós teremos que falar sobre este assunto. Muito obrigado, Edson.